Olá, Deus te abençoe no nome de Jesus. Renato, mas Deus não me responde. Sim, Deus vai te responder. Deus tem tentado te responder. Mas o fato dele não te responder hoje, ele tem uma resposta para você. O Senhor diz assim para mim e para você hoje: a partir do momento que você tirar da sua vida o teu senso crítico, assim que você tirar da sua vida o teu senso de justiceiro, eu vou te responder. Mas você vai falar, eu sou tão bom, eu tenho um senso de crítico, eu sou justiceiro. O Senhor diz assim, quando você tirar de você o jugo opressor, o dedo acusador e o falar falsidade, eu vou te responder. Mas o que é isso, Renato? Eu não estou entendendo. Então vamos lá. Mentir sobre os outros. Quebrar aquelas pessoas que já estão quebradas. Perseguir aquela pessoa que já é pobre, já necessita algo e você continua, já está com o coração partido e você continua ali em cima com senso crítico, justiceiro. Não tem prazer em abençoar ninguém, só em amaldiçoar. Usar de dissimulação e ter um duplo coração. Manter sempre presas pessoas sobre o seu poder. Ou seja, se a pessoa fizer qualquer coisa que é contrário ao seu senso crítico, ao senso de justiceiro, você cai em cima, a pessoa fica com medo e fica presa em você. Burlar-se dos demais. Rir da incapacidade ou às vezes da inferioridade dos demais. Então isso que o Senhor quer dizer, se você tirar isso da sua vida, o jugo opressor, o dedo acusador, o falar falsidade sobre as outras pessoas, eu vou te responder. Por quê? Só que para nós entendermos, o Senhor diz assim, todas as vezes que você usa esse seu senso crítico, esse seu senso justiceiro, isso para mim, diz o Senhor, é um ato de covardia. É uma atitude demoníaca. É se fazer passar por uma pessoa prepotente, que nunca está errado e sempre pensa mais do que na realidade são. Para essas pessoas que são assim, que têm esse senso crítico, esse senso de justiceiro, que mente sobre as outras pessoas, batem naqueles que já estão quebrados, naqueles necessitados, do coração partido, aqueles que são mais humildes, aqueles que são mais ignorantes, aqueles que são menos sábios, aqueles que têm um problema, que são, às vezes, não deviam ser burlados por ninguém, mas às vezes essas pessoas se burlam deles. Isso é o jugo opressor, isso é o dedo acusador, isso é o falar falsidade. E essas atitudes, além de ser atos de covardia, atos demoníacos, o Senhor fala, vocês vão ter dois problemas. Um é o problema terreno e o outro é o problema espiritual. Vamos começar com o problema espiritual, né, que às vezes não é tão importante. Talvez você não se importe tanto com o mundo espiritual. No mundo espiritual diz assim, se você não tirar o dedo acusador da sua vida, esse senso crítico, esse senso de justiceiro, você nunca vai ter as minhas recompensas, diz o Senhor. Como começamos o vídeo? Ah, mas o Senhor não me responde. Respondo sim, diz o Senhor, se você tirar da sua vida o senso crítico, o senso de justiceiro, o famoso jugo opressor. Todas as vezes que nós usamos isso, fazemos isso, o mundo espiritual, Deus diz assim, eu os considero como as pessoas com as mãos sujas de sangue. Eu não vou olhar mais para vocês, nem tampouco vou ouvir as suas orações. Ai, Renato, Deus não me escuta. Escuta sim, e Ele quer falar com você e comigo, se nós tirarmos o dedo acusador, o jugo opressor e o falar falsidade. Se nós pararmos de ter o senso crítico, o senso justiceiro, Ele vai nos ouvir, Ele vai olhar para nós, Ele vai nos responder. Esse é o lado espiritual. Em contrapartida, ao lado terreno, a Bíblia diz assim, cuidado,
você que é tão justiceiro, você que é tão justiceira, você que usa de dissimulação, de coração duplo, você que fala mal das pessoas, que em off fala mal daquelas pessoas que têm erro de português ou que não sabe ter uma postura a qual você achava que era importante, aquela pessoa que às vezes você burla das atitudes dela, aquela pessoa que você fala mal dela quando ela não está, aquela pessoa que você mantém preso de tanto que você bateu, a pessoa já nem consegue reagir. O problema terreno é assim: não seja demasiadamente justo, nem tão pouco, diz o Senhor, demasiadamente sábio, para que você não caia na sua própria expertise, no seu próprio veneno. E aí, como dizia meu pai, para prensar na cama: você achou o mel gostoso? Comeu o suficiente? Pois então, cuidado para não exagerar, porque se você exagerar, você vai vomitar. Tudo que eu estou falando desde o princípio dessa pregação são versículos bíblicos. Eu não estou falando nada de mim. Eu estou falando exatamente isso, que espiritualmente, quando você tem um senso crítico, um senso de justiceiro, o Senhor nem olha para você, nem te escuta. Por quê? Porque você tem as mãos sujas de sangue. Por quê? Porque o senso crítico, o senso de justiceiro é como um ato de covardia, um ato demoníaco que o Senhor detesta, ele abomina. E ele nunca vai derrubar as bênçãos sobre você. Então, nós não devemos ser demasiadamente justos, demasiadamente sábios. Cuidado para não comer muito mel. Quem come muito doce pode acabar vomitando. E a palavra do Senhor diz assim: ei, você que é o mais forte, você que é o mais sábio, aprenda a suportar os mais fracos e não se agradar de você mesmo. Ou seja, o Senhor está tremendo. Então agora o Senhor quer falar com você, comigo, que às vezes somos atingidos pelo senso crítico. O Senhor quer que nós tomemos 4 atitudes muito interessantes. A primeira é: estou sendo criticado. Ok, por que eu estou sendo criticado? Então você vai ter que fazer uma autoanálise de você. É muito fácil falar: o Renato me criticou, o Renato tem um senso crítico, o Renato tem um dedo acusador, mas você nunca olha para você mesmo. Então você tem que aprender a fazer uma autoanálise. Com que critério que você vai se analisar? Sobre aquilo que você pensa? Não. Você vai usar o critério do Espírito Santo de Deus. Você vai ver que nesse critério é se as suas atitudes estão agradando a Deus ou não. Porque se você está agradando a Deus com as suas atitudes, se você está olhando que você está tomando a posição correta e mesmo assim as pessoas estão com o dedo acusador, estão com o julgo opressor, falando mentira sobre você, e você está certo, então tenha certeza que o Senhor, você vai estar aprovado pelo Senhor. O seu coração não te vai condenar, mas se o seu coração for doente e não deixar de ouvir aquilo que o Espírito Santo fala com você, com certeza você vai ser criticado justamente. Segunda coisa, não aceite quando alguém te critique vestir a roupa do pobrinho, a síndrome do coitadinho. Ai, eu sofro mesmo, as pessoas não me entendem, nada disso. Porque todas as vezes que se você usou o seu critério, fez uma autoanálise, você está errado, mude, se transforme, ande por outro caminho. Mas se você está certo, tem confiança no Senhor, que está fazendo as coisas segundo o critério de Deus, não aceite as maldições que as pessoas jogam sobre você, porque todas as vezes que você aceita essa maldição, ela vai servir como uma roupa feita à medida, direitinho no seu caráter, direitinho na sua vida. Ou seja, não aceite essa roupa feita pelo diabo, usando a pessoa crítica, usando a pessoa justiceira sobre a sua vida. Terceiro, não aceite essa maldição. Lute contra essa síndrome. Tem que aprender a lutar. Lutar é resistir. Todas as vezes que alguém vem te acusar, alguém vem com uma palavra e você está certo no critério, fez a autoanálise daquilo que você fez, lute e não aceite, porque esse sentimento de síndrome do pobrinho, de coitadinho aceitando a maldição, não vem de Deus, vem do diabo. E por último, se você está sendo atingido pelo senso crítico, pelo justiceiro, pela justiceira, pelo dedo acusador, pelo falar mentiras, então aprenda a orar. Ora, como orou o salmista, diz assim: ouve o que os meus acusadores, Senhor, estão falando de mim. Protege-me, Senhor, com a tua presença e contra as línguas acusadoras. Mas para você fazer essa oração: Senhor, protege-me dos meus acusadores, protege das línguas que se levantam contra mim, você tem que primeiro ter lutado contra as coisas erradas, você tem que ter lutado para não aceitar a maldição, tem que ter lutado para não ter a síndrome do pobrinho, mas tem que estar certo
que as suas atitudes são dignas. Se são dignas, foram verdadeiras, foram corretas, não aceite ser acusado pelos justiceiros. E agora, para terminar, aos críticos de plantão, aqueles que têm o dedo acusador. Eu também já tive. Eu também já fui um dedo acusador. Eu também já fui senso crítico. Já perdi muito na minha vida. Muito na minha vida. Até perder minha moral e aprender que o senso crítico, o senso de justiceiro, é um ato de covardia e é um ato demoníaco, que suja as minhas mãos com sangue, suja suas mãos com sangue. Não use o dedo acusador. Então, ao invés de manter isso, aprenda uma coisa. A Bíblia diz que o sábio e o entendido não é aquele que mostra com seus comentários cáusticos, com as suas palavras, eu sei, é assim, eu sou o certo, uma atitude grossa. Mas aprenda que o sábio e o entendido é aquele que tem uma sabedoria mansa. Sabedoria mansa é aquele que sabe ensinar, aquele que sabe falar, aquele que tem mel nas palavras e que sabe como atingir. A outra coisa, se você for emitir uma palavra sobre mim, se você for falar algo sobre alguém, emita um juízo usando o juízo de Deus. Você pode até estar certo, mas veja se o teu critério também, da mesma forma que se eu estou sendo atingido pelo seu senso crítico, eu vou me autoanalisar, analise também se aquela palavra que você está falando é para edificar a pessoa ou é para destruí-la. Se você está falando para destruí-la, para denegri-la, para burlar dela, você está sendo um senso crítico, um senso justiceiro, dedo acusador, o Senhor não vai te ouvir, não vai te responder. Ele já deixou claro isso. Mas aprenda a olhar para as pessoas com os olhos de Deus, não com os olhos do seu coração contaminado. E se for o caso de você acusar alguém, tem que ter o direito de defesa. Essa pessoa tem que estar presente. Se você for falar mal de alguém, não fala nas costas dela, fale na frente. Fale na frente. É diferente de você achar que eu tenho uma situação, que eu fiz algo errado, e você comentar em casa e etc. Poxa, achei que o Renato não fez certo. Tudo bem, isso está tudo em ordem. Mas emitir um juízo sem a pessoa estar presente para poder se defender, isso não é legal. Isso não é legal. Todos nós já erramos com isso. Eu já errei, você já errou, todos nós erramos. É hora da gente aprender. Porque o Senhor diz assim, quando você agir assim, retirar de você o dedo acusador, o julgo opressor e o falar em verdades, quando você tirar de você o senso crítico, o senso de justiceiro, você dirá ao Senhor, dirá a mim, Pai, me escuta. E ele vai falar, filho, eu estou aqui. Então, todas as vezes que nós fizermos isso, o Senhor está pronto para dizer, opa, estou aqui, pode falar, estou pronto para te atender. Vou olhar para você e vou te atender. Então, Deus responde nossas orações, desde que nós tiremos o dedo acusador, o jugo opressor, o falar maldade, o senso crítico e o senso de justiceiro, e aprendamos com ele a ser mansos e sábios. Aprendamos a ser com ele, a ter palavras como mel que ajudam as pessoas a serem curadas e edificadas. E que todas as vezes que formos falar de alguém, não deixemos de pedir com que ela esteja perto, para edificá-la, ou até mesmo exortá-la, corrigi-la, mas nunca fora com o sentido de burlar-se de alguém. Que pesado, não? Serve para mim, serve para você com certeza. Se gostou, vamos passar para frente. Isso é cristianismo. Não é viver em igrejas trancado com viseiras, com topeiras, achando que trabalhar para a igreja te leva para o céu. O que te leva para o céu, o que te faz o Senhor ficar contente com você. Hoje o Senhor está dizendo, tira o dedo acusador, não seja demasiadamente injusto, para que você não caia na sua própria justiça. Meu Deus, que forte. Fica na paz. Um abraço. Deus te abençoe.